Olá, aluno da Científica Concursos, tudo bem? O meu nome é Keila Almeida e na aula de hoje a gente vai falar sobre um esqueleto pronto e uma discursiva inédita voltada para perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente da área de biologia. Se você não sabe o que é um esqueleto, fica tranquilo que já já você vai descobrir e vai ver como funciona isso aplicado para as provas discursivas no geral, né? As provas discursivas, elas estão aparecendo cada vez mais, principalmente em certames concorridos e para perito criminal, especificamente da Polícia Civil do Distrito Federal, é um certame bastante concorrido. Então é importante que você estude com bons materiais e estude com antecedência, direcionado para o seu edital. Mas já que a gente está falando do edital de Polícia Civil do Distrito Federal, vamos entender um pouquinho melhor como que funciona a prova, né? A gente tem a referência do último edital, mas vamos ver como que funciona, como que foi distribuída a prova e entender as etapas para a gente saber qual a importância da discursiva para que a gente possa direcionar os nossos estudos nessa fase, tá bom? As primeiras etapas para a prova da PCDF para perito criminal, ela é composta pela prova objetiva e pela prova discursiva. Ambas costumam ser no mesmo dia. No geral, a maioria dos concursos estão fazendo assim, tá? Só que para que sua prova discursiva seja corrigida, é preciso que você tenha um determinado desempenho dentro da prova objetiva, tá? Então, só para a gente entender como que foi o último certame. Na última prova, a parte objetiva ela estava dividida em dois blocos. Então, a gente tinha um bloco com 40 questões direcionadas para conhecimentos básicos, e aí conhecimentos básicos entenda português, raciocínio lógico, as áreas do direito em geral, e mais 40 questões direcionadas ao bloco específico. E aí o bloco específico é o bloco de formação do candidato. Aqui a gente vai falar da parte de biologia. Cada bloco, né, cada questão no geral, ela avalia ali 1,25. Então, no total das 80 questões, cada candidato podia pontuar até 100 pontos, né? Se cada uma valia 1,25, matemática simples. O que o examinador exigia nessa etapa, nesse bloco? Ele pedia para que o candidato acertasse pelo menos 50% para que ele não fosse desclassificado. Então, 50% de cada bloco. Então, eu teria que acertar 20 questões de conhecimentos básicos e outras 20 questões de conhecimentos específicos. Até aí, tranquilo, nada muito complicado, né? O que o examinador pedia taxativamente que não podia faltar nessa primeira fase? O candidato, ele não podia zerar na prova de língua portuguesa. Então, ele tinha, ainda que tivesse ali as 20 questões mínimas do primeiro bloco, tinha que acertar alguma questão ali de língua portuguesa, não podia zerar, mesmo que fizesse as 20 e zerasse língua portuguesa, estava desclassificado, esse era o único critério, tá? Feito isso, tinha então a prova discursiva. A prova discursiva aqui ela veio num formato um pouco diferente do que a gente costuma ver. Aqui não era um tema único. Então aqui o examinador ele pedia 4 questões e essas 4 questões elas podiam ser de qualquer parte do edital, tanto a parte geral, né, a parte básica, quanto a parte específica. Então podia vir de qualquer tema podia pipocar nessa prova discursiva. O que o examinador pediu? Olha, candidato, você tem que fazer um texto dissertativo expositivo para mim, e esse texto ele tem que ficar entre 10 a 15 linhas, e no total das 4 questões, cada uma valendo 25 pontos, você tem que tirar pelo menos 60 pontos. Você não pode fazer menos do que 10 linhas em cada resposta, porque senão você está desclassificado, e não pode fazer menos do que 60 pontos. Então, essa era a condição para que a prova, para que o candidato tivesse ali um desempenho. Um ponto importante, vocês devem ter reparado aqui que cada bloco formava ali um total de 100 pontos. Então a gente pode dizer que cada bloco aí, tanto a questão objetiva quanto a questão discursiva teria um peso ali de 50% na prova cada um, né? Metade, metade. Só que se a gente considerar que na parte objetiva o candidato pode não pontuar ali o total, você pode não fazer os 100 pontos, né? Você pode fazer menos. Então a nota de corte ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser um pouquinho abaixo do que essa composição. Então você concorda comigo que a prova objetiva ela vai ter um peso menor do que a prova discursiva lá no final? Então quando o candidato fizer a prova dele, já tiver toda a pontuação, chegou na pontuação final, a prova discursiva ela pode ser até mais do que 60% da composição final da nota. Gente, isso é muita coisa. Tem que prestar muita atenção nessa etapa. Se você não está se preparando ainda para essa parte discursiva,
presta atenção que você está perdendo tempo, porque essa parte ela é muito, muito, muito importante. E não só pela composição. Aliás, a composição final, né, a classificação final, ela é o que vai ditar se você está dentro ou fora do concurso. Então, presta muita atenção na tua prova discursiva, tá? As etapas, elas não param por aí, né? Nesse último certame que teve para PCDF, a gente teve a avaliação física, avaliação psicológica, os exames médicos, provas de títulos, investigação social também. Então, feito tudo isso, feito toda essa parte classificatória, eliminatória, vem a parte da classificação final, que é o que interessa pra gente, afinal, é para isso que a gente se prepara. Só que, para você estar bem na classificação final, você tem que ir bem nas etapas anteriores. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Provas discursivas, notas da prova discursiva, ela tem entrado cada vez mais como um critério importante na hora do desempate. Você pode chegar lá na fase final e empatar com alguém. Isso pode acontecer. E aí, que o examinador vai, como que o examinador, o que ele vai usar de critério para poder chegar nesse desempate? O primeiro critério, ele é definido em lei, que é o critério idade. Então, isso não tem como a gente mexer. Mas o segundo critério está cada vez mais aparecendo a nota da prova discursiva. Gente, isso pode ditar se você está dentro ou fora do concurso, então você tem que prestar atenção nessa etapa da prova, tá bom? E já que a gente está falando tanto dessa parte discursiva, vamos entender um pouquinho umas dicas bem rápidas para que a gente possa usar isso na aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas rápidas para que a gente utilize nessa questão que está por vir, mas treinem muito. Prestem atenção, vejam o que vai ser falado aqui e treinem bastante, tá? Primeira coisa, é muito importante que você seja objetivo na sua escrita. Não adianta você escrever coisas, informações que ele não te perguntou, que o examinador não te perguntou. É preciso que você seja objetivo. Lembra no número de linhas. A gente não pode escrever para mais, senão é desclassificado, mas também não pode escrever para menos, senão também é desclassificado. Então preste atenção nisso e seja objetivo. Sempre redija a sua prova dentro dos padrões da norma culta da língua portuguesa. Gente, isso é básico. Você está estudando língua portuguesa, que eu sei, então coloca isso para jogo. É importante que você escreva da forma correta, tá? Até porque erros ortográficos ou qualquer erro ali na prova também é descontado. Então presta atenção e não vai vacilar nessa parte, tá? É muito importante que você estruture seu texto. É isso que a gente vai ver agora, é isso que quer dizer o esqueleto, né? Estruturar o texto, conectar as suas ideias também. Então é muito importante que você estruture seus parágrafos com as suas ideias, com a sua argumentação e fazendo uso dos conectores, dos elementos de ligação que vão dar essa ideia, que vão dar essa conexão, que vão dar essa coerência, essa coesão para o seu texto. Então é importante que você utilize tudo isso. E claro, sempre respeitando as margens. Não pense que você pode pular uma linha, ultrapassar as margens. Tem que fazer a separação silábica da forma correta. Se você tem alguma dúvida nisso ainda, volta no seu material de língua portuguesa. É importante que isso seja feito da forma correta, tá? Essas e muitas outras dicas você também encontra no material, no e-book gratuito voltado para a discursiva de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, baixa o nosso e-book que lá tem muitas outras dicas. Não perde essa oportunidade, tá? E vamos entender o nosso esqueleto. Aqui é o famoso esqueleto. Não são ossos. É uma estrutura lógica para você escrever as suas ideias. Então, a partir do momento que a gente já tem a informação teórica, a gente já tem a informação técnica, até porque o tema dessas questões, eles saem do edital que você está estudando para a prova objetiva. Então, a partir do momento que você já tem esse conhecimento, a gente tem que trazer ele para a estrutura da discursiva, que é diferente da estrutura da prova objetiva. A prova objetiva, você tem os elementos ali, você marca a questão de acordo com a alternativa, às vezes você não sabe a resposta, mas uma alternativa vai lá e te ajuda a pensar, a elaborar um pouco mais. Aqui não, aqui a gente tem que trazer esse conhecimento e colocar ele de forma estruturada nos parágrafos. Para que isso? Para o examinador, para quem vai ler tua prova. Então você tem que colocar isso de forma organizada, tá? No geral, aqui eu trouxe para vocês o modelo da dissertativa expositiva, mas existem outros modelos. Esse e outros modelos vocês vão encontrar no e-book gratuito que eu acabei de falar para vocês e que vai estar o link abaixo do vídeo, tá?
No geral, para essa estrutura de questão, você pode responder iniciando o seu parágrafo, né? Remetendo, né? Trazendo o aspecto, trazendo aquilo que foi perguntado, retomando aquilo que foi perguntado na questão. Para que isso? Para que o examinador saiba do que você vai falar. Saiba que, ó, eu sei o que eu tô falando, eu vou falar disso aqui e já vou te trazer o que você está me pedindo. Feito isso, aí você vai trazer aquilo que o examinador está pedindo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo um conceito, ele está pedindo um exemplo, ele está pedindo um argumento. O que ele está te pedindo? É isso que você vai trazer. Então, você vai retomar o aspecto nesse primeiro momento e na parte de argumentação, você vai trazer o seu conceito, você vai trazer um exemplo, tá? Você vai trazer uma citação, tá bom? Todos esses exemplos existem lá no e-book também. E ao final de cada parágrafo, você pode ou não fazer o encerramento. Normalmente, para textos dissertativos expositivos, essa parte é um pouco mais simples, é mais objetiva até. A gente não precisa desenvolver uma introdução, a gente não precisa desenvolver uma conclusão, porque esse conhecimento ele é objetivo, ele é técnico, ele é teórico, ele existe e você só vai trazê-lo ali na sua escrita. Você não precisa ficar elaborando hipóteses. Já existe aquele conceito, você vai e responde, tá? Então, essa é a estrutura do parágrafo que você pode repetir nos demais parágrafos. Não há, como eu falei para vocês, não há necessidade de fazer esse encerramento. Ele é facultativo. Mas é legal que você tenha essa carta na manga, por quê? Porque a gente tem ali o número de linhas, a gente precisa respeitar esse número de linhas, e se você escrever menos, você vai ser desclassificado. É claro que esse encerramento ele tem que estar dentro do contexto, ele tem que fazer sentido. Não adianta colocar qualquer coisa ali só para fazer volume. Cuidado com isso. Número de linhas, quanto mais você escreve, mais chance você tem de errar. Então, cuidado, lembra sempre dessa dica de ser objetivo, tá bom? Mais uma vez, eu vou deixar aqui um lembrete. Essas e outras dicas estão disponíveis no e-book gratuito. Baixa ele, não sai desse vídeo sem baixar esse e-book, tá bom? Vamos para nossa questão, afinal a gente já viu o esqueleto, agora é hora de ver a questão inédita. Vamos lá. Eu trouxe uma questão aqui para vocês de genética, principalmente para a parte de biologia, é algo que sempre cai, que sempre aparece. Eu trouxe ela propositalmente. Tem uns esqueminhas que é bom você ter porque resolve ali muitas questões, tá? Então, só relembrando. Quando a gente faz essas questões discursivas, elas trazem aquilo que está dentro do edital para as questões objetivas, tá? Quando a gente vai resolver essas questões, é bom que a gente elabore primeiro a resposta. Você sabe a resposta, você estudou já para as questões objetivas. Então agora a gente só precisa elaborar o nosso conhecimento aqui. Então, primeira coisa, entenda o que o examinador está te pedindo. A partir do momento que você entendeu, que você elaborou aquilo que é técnico, aquilo que é teórico, aquilo que é científico, que você já sabe o que você vai colocar, aí você traz o esqueleto e vamos colocar nele, tá bom? Então, vamos ler aqui primeiro para entender o que o examinador está querendo da gente. Então, olha só. Primeira coisa, que questão inédita. Considere o heredograma. Heredograma é esse desenho aqui. Eu tenho certeza que você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Então, considere o heredograma a seguir para uma doença rara em um determinado grupo familiar. Aqui ele já trouxe dicas pra gente, tá? Tem que ficar ligado nisso também. E aí ele traz o heredograma, a gente já observa o heredograma e ele diz o seguinte: com base em seus conhecimentos sobre padrões de herança genética, responda. E ele traz 3 perguntas. Trata-se de um padrão de herança dominante ou recessivo? Autossômico ou ligado ao sexo? E explique. Esse explique, fica ligado nisso, hein? Esse explique, ele é aquele tchan do aspecto que ele quer que você responda. Então você tem que explicar, não basta só dizer, é dominante, é recessivo, é autossômico, é ligado ao sexo. Não, você vai ter que dizer o porquê, tá? A resposta tá no heredograma, vocês vão ver que é super fácil. Letra B. Quais os genótipos prováveis dos indivíduos 1, 2, 3 e 4 da geração 1? E C. Havendo um cruzamento entre os indivíduos 2 e 3 da geração 2, qual a probabilidade de nascer uma criança na terceira geração que apresente a condição rara observada no heredograma? Muito legal essa questão, lembrando que a gente tem que responder ela dentro das 15 linhas, entre 10 e 15 linhas, tá?
Mas antes da gente partir para a nossa questão propriamente dita, vamos só fazer uma revisão aqui bem rápida. Vocês vão ver que é um macete top e que responde muita coisa para as questões de genética, principalmente aí dos concursos específicos, tá? Da área, até para os que são mais gerais, tá? Se você não está muito familiarizado, se você quer guardar um bom resumo, dá um print aí para o vídeo, dá um print nessa parte que você vai levá-la para a vida, para qualquer concurso, tá? Então, a gente divide os padrões em autossômicos ligados ao sexo e restrito ao sexo. Isso aqui tem a ver em qual tipo de cromossomo está a condição, tá bom? Então, dentro dos autossômicos, a gente pode ter dominante e recessivo. Dentro do ligado ao sexo, pode ter dominante e recessivo. Tem essas duas divisões, tá? Olhem para este aqui, para o primeiro, dominante. Quando uma característica autossômica dominante, ela tende a aparecer em todas as gerações, ela não pula gerações. Quando a gente olha um grande grupo familiar, ela não pula gerações. E ela aparece mais ou menos na mesma proporção entre homens e mulheres. Isso, guardem, resolve muita coisa, tá? Quando a gente olha ainda para os autossômicos, mas para o recessivo, a gente ainda tem uma proporção semelhante entre homens e mulheres, só que os recessivos pulam gerações. Isso resolve demais, 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 tá? Recessivo pula geração. Normalmente a característica ela some no fenótipo de uma geração e ela reaparece na próxima geração. É o que está aparecendo aqui pra gente, tá? Vamos pro ligado ao sexo agora. Olha só o dominante, na mesma condição, ele não pula geração, o dominante tende a aparecer em todas as gerações. Só que quando está ligado ao sexo, a tendência é que ele apareça muito mais em um sexo do que em outro, tá? Então, quando está ligado ao sexo, isso pode acontecer e não pula geração quando é dominante. Quando a gente olha os recessivos ligados ao sexo, a gente vê que os recessivos, eles acabam tendo uma preferência por um determinado sexo e no outro a característica ela aparece como portadora, então ela não se expressa inteiramente. A gente acaba tendo um espectro ali para que isso se expresse, tá bom? É o que acontece aqui. A gente tem grupos que são afetados, grupos que têm a característica, mas não a expressam inteiramente, e aí a gente tem também uma proporção de homens e mulheres, só que tem essa diferença, vai aparecer mais em um grupo do que em outro, tá? E quando a gente olha para a característica restrita ao sexo, o nome já diz tudo, vai aparecer em um determinado grupo, no caso aqui, afeta os homens, tá bom? Se você guardar isso, eu tenho certeza que você vai resolver muita coisa, tá? Então, agora que a gente já sabe essa parte teórica, que foi bem rapidinho, vamos para a nossa questão, vamos responder os nossos aspectos dentro do nosso esqueleto. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele perguntou pra gente era qual que era o genótipo dos indivíduos da primeira geração. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando a gente olha esse heredograma e pensando no que a gente viu no anterior, olha só o que está acontecendo aqui. A gente tem uma geração 1 que não tem nada, a gente tem uma característica numa geração 2 que está aparecendo, ele já falou pra gente que é uma característica rara, e tá pulando geração. Gente, tá pulando geração é uma condição rara e está aparecendo em homens e mulheres na mesma proporção. A gente está falando de uma característica recessiva, tá? Vocês precisam concordar com isso, porque bater o olho no heredograma a gente já tem que ter essa conclusão, tá bom? Então, a primeira coisa que ele pedia pra gente era qual tipo de padrão de herança, se era autossômico, ou autossômico, dominante, recessivo, a gente tinha que responder o porquê. Então, a gente já sabe que é um padrão autossômico, porque aparece tanto em homens quanto em mulheres. É recessivo, porque pula geração, mas agora a gente tem que explicar aqui, porque ele disse para você, explique. Então, olha só como fica quando a gente utiliza o esqueleto. A gente retoma o aspecto aqui, então a gente começa a trazer aquilo que está lá no parágrafo. Então, trata-se de um padrão de herança do tipo autossômico recessivo, e aí a gente explica por quê. Autossômico, pois aparece na mesma proporção entre homens e mulheres, e recessivo, porque pula uma geração e reaparece na segunda. Perceba que essas ideias a gente também conectou através de pronomes ou através de conjunções também. Então, é muito importante
que a gente utilize esses elementos para organizar as nossas ideias. E é simples assim. Respondeu o primeiro, vamos passar para o segundo. Muito simples. Então, vamos lá para o segundo. No segundo tópico, né, no segundo aspecto, ele pedia os possíveis genótipos na geração 2. Então, ele pedia o genótipo desse indivíduo aqui e o genótipo desse indivíduo aqui. Ai, meu Deus, como eu vou saber? Primeiro pensa e depois escreve. Então, olha só como que a gente chega a essa conclusão. Então, primeira coisa, a gente está olhando aqui para esse eletrograma e está vendo que esses indivíduos eles apresentam a característica condição rara, condição recessiva. Logo, a gente sabe que eles são, aqui a gente vai colocar esse símbolo, então logo a gente sabe que eles são azinho, azinho. Indivíduos recessivos são homozigotos para o gene recessivo. Então, eles são azinho, azinho. Se eles são azinho, azinho, um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe, certo? Até aí, a gente já mata boa parte da questão. Quando a gente olha aqui para os indivíduos da geração 1, a gente não está vendo ninguém aqui com a condição. Ninguém aqui tem a condição. Se eles não têm a condição, eles só carregam o gene. Isso quer dizer que eles são heterozigotos para essa condição, porque ela não aparece, tá? Então, a gente já tem a segunda parte dessa questão. Então, ele está perguntando de 1 a 4 da primeira geração. A primeira geração é todo mundo heterozigoto, azinho, azinho. Então, é assim que a gente vai responder. Vamos para a nossa resposta utilizando a ideia do esqueleto. Então, a gente vai trazer o argumento e vai trazer os elementos de ligação, tá? Então, olha só como fica. Sendo os indivíduos 1 e 4 da geração 2, que é essa aqui, recessivos, eles devem obrigatoriamente apresentar o genótipo azinho, azinho. A gente já achou esse genótipo aqui. Dessa maneira, os genitores são todos heterozigóticos e apresentam azão, azinho. Simples assim, enxuto, objetivo e claro, tá? Vamos para o terceiro. Aí no terceiro, ele falava o seguinte: qual que é a probabilidade de nascer esse indivíduo aqui com a condição rara? Então, é um indivíduo da terceira geração com a condição rara. Condição rara, o que ele está pedindo? Um azinho, azinho, que é o que ele está falando lá no começo, tá? Para que esse indivíduo aqui seja azinho, azinho, esse azinho, azinho tem que vir aqui dessa geração parental para a geração 3, né? O que a gente sabe? Para esse fenótipo aqui, esse fenótipo que não possui a condição rara, a gente pode ter essas duas proporções aqui, ó. Então, a gente pode ter azinho, azinho, eles podem ser azinho, azinho, ou eles podem ser azão, azinho. Ou eles podem ser azão, azão ou azão, azinho. Para eles serem azão, azão, a proporção seria de 2 para 3, certo? E aí sim, um doaria um azinho do lado de cá e outro doaria um azinho do lado de cá. Sendo assim, a proporção para esses dois carinhas aqui serem, os dois têm que ser ao mesmo tempo heterozigotos, então seria 2 para 3 vezes 2 para 3. Então, a gente já tem essa proporção que está implícita. Isso você vai ter que criar esse raciocínio na hora da prova, tá? Então, a gente já chega a uma proporção de 4 para 6. Então, 2 para 3 de um, 2 para 3 de outro, porque ambos têm que ser heterozigóticos, porque tem que sair esse azinho de algum lugar, tá bom? Quando a gente retoma lá para a primeira lei de Mendel, lembra que o cruzamento entre dois heterozigotos, a proporção de sair uma condição recessiva é de 1 para 4. Eu achei mais uma probabilidade. Então, eu vou fazer 4 para 6 vezes 1 para 4 e aí sim eu vou encontrar a probabilidade da terceira geração. Encontrei a probabilidade da terceira geração, agora sim eu vou elaborar a minha resposta dentro do esqueleto. Então, quando a gente já sabe isso, vamos escrever usando os argumentos e usando os elementos de ligação. Então, vamos lá. Já os indivíduos 2 e 3 da geração 2, que são esses dois aqui, apresentam fenótipo normal. Eles têm fenótipo normal, a gente está vendo, não tem a condição rara. Logo, olha a conclusão que a gente tem que fazer. Lembra que ele está pedindo para a gente explicar. O genótipo pode ser 2 para 3 de azão, azinho, ou 1 para 3 de azão, azão, que é o fenótipo normal, tá?
Todavia, para produzirem uma criança homozigótica recessiva, que é esse carinha aqui, vamos traduzindo o que a gente já falou, para azinho, azinho, devem obrigatoriamente ser azão, azinho. Então, os dois têm que ser azão, azinho. Ou seja, a probabilidade de 2/3 para o pai e para a mãe, sendo assim 4/6. Pais heterozigóticos têm 1/4 de chance de produzir uma criança homozigota para azinho, azinho. Dessa maneira, a probabilidade de nascer uma criança na terceira geração com a condição, que é o que a questão queria, é a multiplicação dessas duas probabilidades. Portanto, aqui a gente simplifica, é de 1/9. Então, percebam que a gente elaborou o nosso raciocínio, a gente trouxe o nosso conhecimento, a gente colocou isso dentro de um esqueleto, que é uma estrutura do parágrafo, e trouxemos para a nossa questão discursiva, dentro do número de linhas proposto. Viu que fica muito mais simples assim? Isso precisa ser treinado, tá? Então, cada vez que você for estudar com questões discursivas, é importante que você treine com bons materiais, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Essa e muitas outras estão disponíveis no preparatório específico para o concurso de perito criminal da PCDF, especificamente para a área de biologia. E não só isso, lá também você vai encontrar muitas outras discussões sobre os critérios da banca. Então, a gente tem outros critérios que são abordados, como a pontuação é dada para cada critério, como que você pode melhorar a sua pontuação em cada critério, sabendo o que cada um quer dizer. Você vai encontrar estratégias dos parágrafos, então não tem só para a parte de expositiva, existem outros esqueletos que você pode utilizar na sua prova também. Você vai encontrar ainda palavras-chave que você pode utilizar nos parágrafos, na sua resposta discursiva em geral, como utilizar esses articuladores do discurso. Vai encontrar também questões inéditas que você pode treinar, tanto questões de concursos que existem já respostas pré-elaboradas para que você também possa comparar o seu desempenho, quanto questões e redações inéditas e videoaulas também explicando todas essas estratégias, tá certo? Então dá uma olhada no nosso preparatório que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para o seu estudo e para a sua preparação e, claro, para a sua nota final e para a sua classificação, que com certeza você será aprovado seguindo essas dicas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada!